Olá, eu sou a professora Juliana. A minha proposta para o web seminário é falar sobre as metodologias ativas. E como que eu começo essa abordagem? Eu gosto sempre de falar das metodologias ativas, pensando assim, que quando a gente pensa em contrapor o ensino tradicional, onde o aluno é passivo no processo, né? A primeira ideia de ensino tradicional, a primeira coisa que temos que pensar é que nunca o aluno é passivo, né? Sempre ele é um ser social, pensante, um sujeito do processo. Então, mesmo quando a gente pensa, acreditamos que estamos numa prática tradicional, nós estamos lidando com um sujeito, um ser social, um aluno que é um ser pensante e ativo no processo. Então, eu gosto sempre de trabalhar com essa premissa. E tanto quando o professor ele acredita que ele trabalha numa prática tradicional ou numa prática de metodologia ativa que rompe com esse ensino tradicional, é sempre importante que ele tenha um planejamento, né? Então, a prática pedagógica sempre deve partir de um planejamento. Então, não importa se a sua aula vai ser expositiva, se a sua aula vai envolver os alunos em atividade de laboratório, em atividade de pesquisa. O mais importante dessa prática é que venha, né, junto a ela um planejamento. Então, quando a gente pensa em metodologias ativas, nós podemos citar, né, autores que escrevem hoje no século XXI, né, como Andréa Filatro, o José Manuel Mourão, o José Armando Valente, mas eu gosto sempre de lembrar autores de séculos passados, como por exemplo o Pestalozzi, que já escrevia lá no século XVIII, né? Pestalozzi já afirmava que uma das funções do ensino era desenvolver habilidades naturais e inatas nas crianças, né? Então, quando ele escrevia isso, ele já entendia que a criança era um ser pensante, era um sujeito social no processo. Então, Pestalozzi já nos chamava a atenção para esse ser social que era a criança, que era um ser questionador e pensante no processo. Então, Pestalozzi já nos chamava a atenção para metodologias ativas, mesmo que ele não usava esse termo ativo. Já John Dewey, né, no século XIX, ele já usava o termo ativo lá nos Estados Unidos, né, porque John Dewey era um americano. Ele rompe também com o ensino tradicional quando ele preocupa em dar voz para o aluno e romper com o ensino tradicional, com o aluno passivo. Ele usa o termo ativo quando ele vai estabelecer relações com seus alunos. Freinet, na França, também no início do século XIX e meados do século XIX, né, no período entre guerras, lá na França, ele faz um trabalho muito interessante com crianças e ele chama a atenção, né, dos educadores para crianças como seres ativos no processo, como seres sujeitos, né, pensantes do processo. Aqui no Brasil podemos citar Paulo Freire, né, que nos diz sempre em todos os seus escritos, né, em suas falas, que não há docência sem discência, que o discente é um ser importante no processo. Então, nós vamos ter autores que escrevem no século XXI sobre metodologias ativas, mas não podemos esquecer que esse é uma discussão que já vem de séculos passados. E eu gosto sempre de reforçar isso. Mas então, o que esses autores, né, trazem para a gente? José Armando Valente, José Manuel Mourão, Andréa Filatro. Qual que é o conceito que eles trazem de metodologias ativas? Metodologias ativas é o aluno ativo e autor de sua aprendizagem. A sala de aula é um ateliê, é um espaço de aprendizagem onde o aluno também é construtor do processo de ensino e aprendizagem. O aluno também é responsável por esse processo. O professor não vai trazer a aula pronta, não vai trazer os slides prontos, não vai trazer a aula expositiva pronta, né? O aluno deverá pesquisar, deverá procurar, deverá ser um aluno
pesquisador, né? E hoje ele tem vários meios para isso, né? Além de materiais impressos, livros, biblioteca, ele tem uma variedade de meios digitais onde ele pode pesquisar sobre os assuntos que o professor indica, né? O professor é um mediador, é um orientador, é um conhecedor, né? O professor estudou, ele tem uma formação para estar ali naquele lugar de professor e ele tem ele tem um método, né, um rigor metodológico a seguir e é baseado nesse rigor, né, nesse método dele que ele vai orientar seus alunos a serem ativos no processo. É importante sempre lembrar que o professor tem o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem, mas o aluno também tem o seu lugar de responsabilidade nesse processo. Então, em resumo, né, metodologias ativas é qualquer situação de aprendizagem que envolva os alunos, né? O aluno vai ser ativo no processo e o professor vai ser um mediador. Enquanto o aluno é protagonista, o professor vai mediar esse processo, vai indicar fontes, né? Cada aluno, isso é muito interessante, né, o uso das metodologias ativas, que vai permitir que cada aluno aprenda no seu ritmo, porque ele vai pesquisar no seu ritmo, ele vai ter seu tempo de pesquisa, o seu tempo de busca, o seu tempo de aprendizagem. E como a gente, né, aprendeu também, né, sobre as inteligências múltiplas, né, recentemente, né, não é... Pensando na linha histórica, é recente a questão das inteligências múltiplas. Nós vamos ter alunos que aprendem mais lendo, alunos que aprendem mais ouvindo, alunos que aprendem mais assistindo, alunos que aprendem mais experimentando. Então, as metodologias ativas também vão permitir que cada aluno aprenda melhor da sua forma, né? E em seu ritmo. Então, o aluno vai desenvolver conceitos e contextualizar o que está aprendendo de acordo com as suas facilidades, né, suas possibilidades e também os seus limites. Isso é muito importante. Também é importante dizer que, como o aluno vai ser um pesquisador e protagonista desse processo de ensino de aprendizagem, mais dúvidas irão surgir, porque à medida que o aluno pesquisa, mais dúvidas vão surgindo. Então, o professor precisa dominar muito bem o conteúdo. Não que ele vai saber de tudo, né, de forma alguma, mas ele precisa ter domínio do conteúdo, ele precisa saber fontes seguras de pesquisa para auxiliar o aluno nessas pesquisas. Ele sempre vai poder dizer que não sabe, vai poder indicar fontes de pesquisa para o aluno buscar, né, mais fontes de pesquisa para obter novas informações. Isso é muito importante. E uma questão que eu sempre digo quando eu falo sobre metodologias ativas é que o professor precisa confiar, né, nessa capacidade do aluno de ser protagonista, de ser pesquisador. Isso é um ponto que eu sempre falo. E outro ponto que eu sempre falo é que o professor precisa abrir para o diálogo, né, com esses seus alunos, né, ter abertura para o diálogo. E aí, quando a gente está falando de metodologias ativas, a gente também pensa no desenho da sala de aula, né? Como seria esse desenho, né? Se a gente pensar que a gente vai ter a maioria das salas de aulas carteiras enfileiradas e um professor falando na sala de aula, isso vai ser um problema quando a gente pensa em trabalhos em grupos, em alunos pesquisando e conversando e trocando ideias e sendo protagonistas. Então, o ideal, uma sala de aula para o trabalho de metodologias ativas, são carteiras maiores para os alunos, né, poderem sentar em grupos, discutir os conteúdos, fazerem atividades de laboratório, usarem equipamentos de pesquisa, de tecnologias digitais, de consulta na web ou mesmo material impresso, fazerem experimentos. Então, o ideal da sala de aula com metodologias ativas seriam carteiras maiores para atividades em grupo. Esse seria o ideal de sala de aula. Quando eu falo sobre isso, eu ressalto que a gente precisa de fazer duas mudanças, né? Uma de fora para dentro e outra de dentro para fora. Então, o que seria a mudança de dentro para fora, né?
é a mudança interior, né? O professor entender a importância desse trabalho de dar voz para os alunos, né? Do aluno ser protagonista nesse processo de metodologias ativas. E o processo externo é mudar essa infraestrutura na sala de aula. Sendo possível, né, eu chegar numa sala de aula toda bem estruturada e dar uma aula totalmente tradicional, porque aí a mudança foi só externa, né? Não houve a mudança de dentro para fora. E também sendo possível chegar numa sala de aula super tradicional, com carteiras enfileiradas e fazer uma aula dialogada, uma aula interessante, dando voz para os alunos, né? Nesse caso não houve a mudança exterior, mas houve uma mudança interna do professor. Então tem esses dois aspectos, né? Da mudança interior e a mudança exterior. O ideal é que ocorra as duas mudanças, né? Por último, quero falar de avaliação, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, nós não eliminamos a avaliação. A avaliação ela é importante, né? Porque a avaliação ela traz um retorno, né? Um feedback, tanto para o aluno como para o professor. Porque quando você avalia, você usa essa avaliação para entender o processo de aprendizagem do aluno e o processo de ensino também, né? Se essa prática, né, esse ensino está sendo interessante para o aluno, se está ocorrendo processos de aprendizagem. Nós não estamos aqui falando de um caráter punitivo da avaliação, mas um caráter de avaliação formativa, uma avaliação que agrega, que nos auxilia a entender melhor os processos educativos. Esse é um tipo de avaliação interessante, né, que vai nos ajudar a melhorar os processos. Então é isso, um abraço, seguimos aí nas redes, sempre nos encontrando. Um abraço, até a próxima.